A graça e a paz, amados. Louvado seja esse Deus, Rei das Nações. É quase inevitável, é inevitável não glorificá-lo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Só Ele a honra, só Ele a glória. Só Ele é Deus. Vamos orar, vamos falar com Ele mais uma vez. Tão bom estar com vocês aqui, amados. Como é bom ver a igreja do Senhor reunida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, glorificado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre. Pai, neste momento, Senhor, queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, auxílio. Auxílio, Deus, para orientação da tua palavra, Senhor. Auxílio, Senhor, para que teu Espírito Santo fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. Aquilo que está na tua palavra, Senhor. Esclarece, Pai. Faz os teus filhos, a começar de mim, a perceber, a decodificar a tua vontade, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Irmãos, abram a palavra do Senhor no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós iremos ler Tiago, capítulo 1, até o verso 23. Amém? Leamos. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes. Aliás, irmãos, voltando só aqui, capítulo 1, começando do verso 1. Estou lendo 2, isso eu vou para o verso 1. Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e nada lhe improperá, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e constante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, e desparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Dê só um pequeno pulo, irmãos, ao verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-se
de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Amém, amados? Irmãos, estudando essa carta, ela é uma carta chamada Carta Geral, escrita provavelmente por Tiago, e não é um qualquer Tiago, segundo alguns estudiosos, quem escreve aqui é um irmão. É um irmão que conviveu por muito tempo com o próprio Deus e não sabia, ou não queria saber, ou os olhos não tinham sido abertos. E esse irmão, Tiago, ele, após a morte do nosso Senhor Jesus, ele fala, ele aparece, ele escreve, ele chama a atenção. É liberto da incredulidade e passa a ter Jesus como Senhor, sendo divino e em igualdade, igual a Deus. Tiago traz palavras de encorajamento aos neoconversos. Aí eu quero só esclarecer um pouco. Para quem Tiago escreve? Quem são os neoconversos? Quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e saiu falando a todos. E muitos viram o Senhor Jesus. Tiago aqui, ele é como se abrisse os olhos e dissesse: eu estive ao lado do meu Senhor. Que coisa boa! Ele era meu irmão. O Deus Todo-Poderoso, o encarnado, estava aqui entre nós. E ele começa a falar a um povo. E não é qualquer povo. A um povo eleito. Ao povo que o Senhor Jesus morreu. Ele fala para mim e ele fala para você. Como é, Adriana, que eu sei que sou gerada, que sou essa escolhida? Vamos para o verso 18, que não é da minha vontade nem da sua vontade. O verso 18, ele diz assim, que há uma coisinha chamada nascimento. O que vamos falar nesta manhã, irmãos, é para um povo que nasceu. Verso 18 diz assim: pois segundo o seu querer, o querer do nosso Senhor, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, Tiago, ele fala para um povo que apaixonou-se pelo Senhor Jesus. E estavam todos dispersos. Estavam com medo. E ele sai chamando e falando: irmãos, não se apavorem. Irmãos, meus irmãos, por essa agonia, esse pesar, esse sofrimento, é para alegria. Aí a gente olha aqui no verso 2, quando ele dá esse conselho, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, todo sofrimento, toda provação, sintam-se alegres. Aí você pode olhar para a palavra e dizer assim: como assim alegres? Jesus Cristo tem morrido?
o povo judeu que se converte ao cristianismo fica disperso e de repentemente o irmão está dizendo, sintam-se alegres pelo sofrimento. Tiago, ele lembra bem das palavras do Senhor Jesus quando esteve com ele. Ele diz, lembra bem quando ele fala assim, lá em João 16:33, diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, Tiago, ele fala para um povo que entende, que quer ser exemplo, que quer ser modelo deste Cristo amado, deste Cristo que não foi destruído, deste Salvador poderoso, desse Deus vivo que vive hoje e eternamente. Ele fala para um povo que entende a língua do Deus Todo-Poderoso. É impossível eu pedir alguma coisa a alguém que não fala o meu idioma. Se eu dizer quero água em português a um chinês que ele não entende nada de português, ele vai olhar para mim e não vai saber o que eu estou pedindo. Mas Tiago aqui, ele faz um alerta, ele faz um chamamento, ele chama a igreja a fazer algo, a praticar algo, a ouvir algo. Ele chama a atenção para algo, e esse algo é Jesus. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo toda a alegria, todas as agonias que vocês passarem, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele está dizendo para um povo que vocês estão sendo amedrontados. Muitos de vocês sendo por liderança religiosa, incentivada, perseguido, vocês estão sendo expulsos de dentro de casa. Ah, não, você agora é um cristão. Não, agora você é um herege, saia daqui. Você não pertence à minha religião. Você não tem Cristo. Você não tem Deus, o Deus Todo-Poderoso, só como o meu rei. Porque para o judeu ortodoxo, como o pastor falou, só há um Deus. O judeu, ele acredita só em um Deus. Quando Cristo vem ao mundo e mostra-se ser o Salvador, o Messias, até o próprio Tiago não acreditava. Então, quando Cristo ele faz todo o trabalho dele que o próprio Deus pede para fazer, e ele obedece e faz, e ele é morto, e antes dele morrer, ele fala para o povo que vai morrer, que vai ressuscitar. Então, ele vai e começa a falar, olha, está vendo? Jesus, você está sendo perseguido? Jesus foi perseguido, então se alegre. Por que você deve se alegrar? Porque você vai ser provado. Porque você tem uma coisa chamada fé. Quanto mais você sofre, quanto mais você é perseguido, vai gerar uma coisa chamada fé. E em fé, perseverança. Perseverança. Amados, a igreja do Senhor, ela está hoje aqui de pé, porque ela tem fé em Deus, porque ela persevera. E ela é na palavra. E aonde é que a gente conhece? É pela palavra. Por onde nós ouvimos e fomos confrontados e fomos alertados pela palavra. De onde fomos gerados, onde essa igreja que Tiago está pedindo para abrir os olhos, é pela palavra. Não foi gerado uma pessoa, um novo nascimento. Nicodemos correu atrás de Jesus, querendo saber que nascimento era esse. O conhecimento da palavra e o ajuntamento do Espírito Santo. Se eu estiver aqui falando para um povo, e se o Espírito Santo não estiver falando com você, não está havendo comunicação.
Mas se o que eu estiver falando da palavra, o Espírito Santo a quem cremos, sussurrar no seu ouvido, eu posso até falar em inglês, você vai entender. Então, o povo que Tiago fala é um povo que foi gerado pela palavra. Tiago 1,18, mais uma vez voltando. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, um povo que sabia o Deus a que servia. Um povo que por vezes era escorraçado de dentro de casa, jogado a leões, morto, e eles diziam, para mim, como Paulo, morrer é lucro. Eles tinham em mente um céu. Eles tinham em mente Jesus. Jesus. Tudo é Cristo. Para ele e por ele. Então ele também, Tiago, ele escreve também para um povo de crescimento. Ele fala para um povo que nasce e que cresce também. Tiago, ele fala para um povo que cresce. Como? Vamos lá dar uma olhada no verso 21. Tiago, capítulo 1, verso 21. Não é um povo qualquer. Além desse povo ser um povo que foi gerado pela palavra, além de ser um povo que houve o casamento da palavra e a fertilização do Espírito Santo, é um povo também que passa a ter conhecimento e passa a ter crescimento. Verso 21 diz assim: portanto, para mim e você, irmãos, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E quando fala vossa alma, é porque salvar você da morte. E que morte é essa? A morte que o Senhor Jesus Cristo evitou, a minha morte, ele evitou a minha morte lá na cruz. A sua morte, o meu Senhor Jesus, ele evitou lá na cruz. A morte eterna, a separação eterna de você com Deus. Então, Tiago, ele diz assim, ele volta nos primeiros versículos, ele fala, olha, a perseverança tem que ter ação completa para que sejam perfeitos e íntegros. Ou seja, você vai perseverar, você vai sofrendo, mas de fé em fé, você vai perseverar. Para um povo que não conhece a palavra, isso é loucura. Eu vou perseverar em quê, Adriana? Adriana, o que é que eu estou fazendo hoje, domingo, numa igreja vazia? Eu estou falando para quem? Eu estou falando com quem? A quem eu estou servindo? Mas Tiago, ele fala para um povo de crescimento, que produz vida, que tem uma atitude, que tem uma ação. Primeiro, eles sabem quem eles são. Eles sabem de quem foi gerado. Eles são um povo diferenciado. E agora ele olha para esse povo e diz, olha, irmãos, despojai-vos de toda a impureza. Crente, tudo que não presta, tira de ti. A maldade, a murmuração, a malícia, tira de ti. Isso não te pertence. É isso que Tiago está falando. Ele é bem prático em suas palavras. Ele diz, mas acolhe com mansidão. Se submeta, escute a palavra. Acolha com mansidão. A palavra que foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí é quase como inevitável eu olhar para o Salmo 1 e ver ali os conselhos de uma vida que pertence ao Senhor, a um projeto ali. Se eu pretendo me despojar da minha impureza,
Se eu pretendo não acumular maldade, eu tenho que me desviar, não querer conversa com ímpios. Sai de perto dos pecadores, ficar bem longe dos escarnecedores. Aí eu vou relembrar de novo, Adriana, ímpio, o que é um ímpio, Adriana? Ímpio é um ser, é uma pessoa que não leva Deus a sério. Não leva Deus a sério. O que é um escarnecedor, Adriana? É pior do que o ímpio, se eu posso dizer isso. É um ímpio ao cubo. O escarnecedor é aquele que peca deliberadamente e escarnece, zomba. Ele zomba do próprio Deus. Então, quando eu, conhecendo a palavra, passo a saber que eu preciso me despir dessas coisas, eu passo a olhar mais para a palavra de Deus, ter mais cuidado com as minhas atitudes, porque é isso que Tiago chama, ele faz, ei, povo de Deus, tem cuidado com as suas atitudes, olha o que você anda fazendo, presta atenção ao teu padrão, o teu padrão é esse aqui. Povo de Deus, o teu padrão, vocês que são que nasceram da palavra, povo de Deus, vocês que crescem, que dizem que conhecem a palavra, cuidado, o padrão de vocês é não ficar com maldade, não ficar guardando rancor, não estar de picuinha com o irmão, não ser melindroso, melindrosa, não, mas sim, o que é que ele puxa para o cristão, mas que você seja um homem e uma mulher maduro, com uma certa maturidade. Aí um povo que nasce na palavra, começa a se alimentar da palavra, é gerado pela palavra, um povo que cresce olhando para a palavra e vê as exortações que o Cristo pede, exige. O nosso Cristo, ele é imperativo, o nosso Deus, ele diz, ide, pensai, faça. Ele não diz, você tem opções, ele é desta forma. Então ele diz assim, além de você nascer para a glória dele, você cresce para a glória dele e você amadurece para que os outros olhem para você e digam, existe um Cristo de verdade. Há um Deus verdadeiro. Jesus Cristo verdadeiramente é o Messias. É verdade o que tem aqui escrito. Com as perseguições, com as lutas que são tragadas a homens e mulheres que pertencem ao Senhor, com as lutas travadas que são grandes, nos produzem calos, nos produzem algo que Tiago diz bem direitinho. Maturidade. Aí você pode dizer, mas Adriana, é complicado. Você não sabe, meu irmão, o que está acontecendo na minha casa. Você não sabe a provação que está acontecendo na minha vida nesses dias. Realmente eu não sei, irmãos. Mas o que eu sei é que a palavra de Deus me pede para falar que sejamos perseverantes. Que continuemos a perseverar. Na minha vida, enquanto missionária, não. Na vida da igreja, não. Persevere na palavra de Deus. Persevere no modelo chamado Cristo Jesus, que nele não há falha. Então, maturidade. E aonde é que eu vou arranjar? Aonde é que está o segredo disso tudo? Aí você vai lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele é bem claro e expressivo. Ele diz assim, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos gentilmente, de boa vontade. Então, irmãos, perseverando,
sabendo o Deus a quem amamos, a quem servimos, quem Ele é, porque estamos aqui, crescendo na palavra, nós passamos a ter prazer, a ter vida, a ter comunhão, a olhar para o meu irmão com igualdade, a amar de uma forma que o Espírito Santo nos auxilia, a ajudar, a caminhar enquanto crentes aqui na terra. Não pense, não se iluda. Eu sou cristão, não vou sofrer. Pelo contrário, irmãos. Aí é que sofremos, porque estamos inseridos num mundo onde não cabe mais a nós. Cristo teve o tempo dele. Ele veio, teve o tempo dele. E disse que voltaria. Eu e você também temos prazo de validade. Nós temos um determinado tempo. Mas enquanto esse tempo final não chega, enquanto esse ciclo não é fechado, persevere. Continue. Não pare. Vá lá em Mateus capítulo 28. O que é que ele diz? Mateus capítulo 28, verso 19. Ele diz uma coisa muito interessante. Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20. Quando você, amada igreja, quando você, povo eleito, enquanto você, homem e mulher de Deus, que foi nascido na palavra, anda crescendo pela palavra, se alimentando pela palavra, sabendo que tudo isso é transitório, que esse sofrimento é passageiro, você vai olhando para a cruz, olhando para Jesus e tendo fôlego para isso. Enquanto o grande dia não chega, você vai ter fôlego para ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha que promessa linda. E eis, assim disse o Senhor Jesus, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Continue. Persevere. E enquanto ele não chega, vá. Fale de Jesus. Continue a falar. Continue a nadar contra a maré. Porque você não é daqui. O seu tempo de validade um dia vai chegar. Mas nesse dia, todo olho verá. Não vai ficar em segredo. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.